Por que que o, por que que o modelo, não só de super mulher, mas de super humano, ele está colapsando, né? E existe muita confusão nesse tema. Muito tempo, bom, pelo menos para a minha geração, eu não digo para a minha geração, mas na minha criação e na criação de muitas pessoas, a gente cresceu vendo na televisão homens fortes que faziam tudo, quebrava tudo e a gente tinha que ser, e esse era o exemplo, né? Por outro lado, as mulheres também cresceram ouvindo que elas precisavam ser mais e ter mais tarefas e buscarem os seus sonhos e tudo mais, e está tudo bem com isso. O grande lance é quando a gente começa a pender demais para um lado. E o que isso reflete na nossa realidade e nos nossos afazeres? É que por muitas vezes a gente se pega resolvendo situações que estão completamente acima da nossa capacidade e a gente depois não faz ideia de como pedir ajuda. E talvez a gente imagine que nem possa pedir ajuda. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo diariamente no meu consultório a seguinte situação. Eu comecei a trabalhar com luto para que eu pudesse entender as minhas próprias dores. Então, quando eu iniciei a minha carreira como terapeuta, eu comecei a estudar luto, porque eu gostaria de entender melhor esse processo para que eu pudesse entender o meu processo de luto que eu passei. E me apaixonei pela área e comecei a não só trabalhar, mas falar disso. E quando eu comecei a falar sobre o luto, começou a aparecer para mim muitas mães solo. Olha só que interessante. E eu não tinha entendido o porquê até então. Mas daí, como eu fui atendendo elas, eu comecei a descobrir que existe uma semelhança muito grande entre a mãe solo, entre o enlutado, entre a cuidadora, né? Aquela pessoa que tem um pai acamado, um marido acamado, um filho com necessidades especiais. Todas essas pessoas, elas têm algo em comum, que provavelmente elas acabaram se perdendo em algum momento da vida, elas se perderam nesse processo, tá? A mãe solo, ela se dedica ao máximo à casa, ao filho, ao trabalho, ela dá tudo de si e a hora que ela se olha no espelho, ela não se reconhece. Do outro lado, aquela pessoa que tem um pai acamado, um marido, um homem que tem uma mulher acamada, enfim, né, um filho, se é ele que cuida, é a mesma coisa. Ela tá lá, a pessoa está lá se doando ao trabalho, se doando ao cuidado, vai para o hospital e volta e vai para o médico e compra remédio e liga no plano que tem que fazer o reembolso do remédio e aí a pessoa já não consegue mais ir no banheiro, ela que tem que levar. Quem era marido passa a ser filho. Olha a situação. Ou seja, ela tem que se doar por inteiro, 100%, aquela pessoa. E ela se olha no espelho e também não se enxerga. O enlutado é a mesma coisa. Ele está no seu sofrimento, ele está dedicando toda a sua existência ao seu sofrimento, a tentar entender qual é o papel dele agora nessa nova vida, nesse novo mundo, sem a pessoa que ele amava. E ele se olha no espelho e não se reconhece. Mas aqui eu quero direcionar um pouco mais a comunicação para as pessoas que acabam se perdendo de si mesma nesse processo do cuidado, tanto a mãe solo quanto a rede de apoio. Esse entendimento meu, né, essa opinião que eu tenho sobre isso, vamos dizer assim, veio justamente, primeiro, da observação que eu tive dentro da minha própria casa, com as situações que eu tive de luto em casa, né? Então, tirando a parte do meu avô, eu tive depois, posteriormente, o meu tio que lutou contra um câncer durante 4 anos. Então, durante 4 anos eu vi a minha mãe, que era irmã dele, fazendo o possível, tá? Para estar presente, para acolher ele e fazer questão de estar lá junto e ajudar e tudo mais. Eu vi a minha avó, que durante 4 anos também se doou ao máximo. Imagina, né, para uma mãe ver um filho naquela situação, todo o esforço que ela fez e tudo que ela perdeu dentro de si e tudo, enfim. E também vi a minha tia, óbvio. E a minha tia, na época, ainda tem, né, o meu primo, mas o Dudu era muito, muito mais novo, né? Então, tinha que cuidar do marido, tinha que trabalhar, tinha que cuidar do filho, enfim. A rotina que vocês sabem muito bem como que é, porque provavelmente, se você está assistindo esse vídeo, é porque você passa por essa situação. Então, eu não vivi na pele
isso, mas eu vi dentro da minha própria casa, tá? E aqui não cabe a nós analisar o que aconteceu, porque depois que passou é fácil. Olha, minha mãe devia ter feito isso, a minha avó devia ter feito aquilo, a minha tia devia ter... Esquece. Isso não existe. O que passou, passou, tá? E tudo o que a gente faz para que nos mantenha vivo, ponto. Então como que você vai chegar para alguém e falar, olha, você não podia ter feito aquilo, se você tivesse feito isso diferente, talvez... Não, meu amigo, não, esquece. Só quem está na pele. Então hoje a gente vai falar para as pessoas que estão vivendo. Ou, se você está assistindo de curioso, tomara que não, mas talvez você venha passar por essa situação, agora você vai ter, né, um bom conhecimento do que pode ser que você venha precisar fazer, tá? Então, se você está passando por essa situação nesse momento, de novo, pode ser que você esteja olhando no espelho e não consiga se reconhecer mais, né? E aí, qual é o convite, então? No meio desse caos, no meio dessa exaustão, olha, existem vários movimentos que dá para ser feito, várias dinâmicas e exercícios, mas aqui eu queria propor o mais simples, que é o mais possível. Um dia, numa hora que der, sabe? Tenta lembrar de quem você era há 5 anos atrás, há 6 anos atrás. Quais músicas você gostava de ouvir? Quais comidas você gostava de comer? Quais lugares você gostava de frequentar? Quais eram seus planos? Quais eram seus sonhos? Ah, cara, há 5 anos atrás eu estava planejando fazer um curso, eu ia fazer um curso disso e aquilo, mas correria, né? Depois aconteceu tudo isso, eu não consegui mais, não teve tempo, não pude mais dedicar o meu tempo a mais nada. Tá, Lucas, mas o que importa, o que eu ia fazer? Cara, importa muito. Importa muito. E deveria importar muito para você. E importa muito para quem você está cuidando. Se você está cuidando dessa pessoa, é porque você ama muito ela, é porque você é muito próximo a ela. E, consequentemente, ela também te ama muito e você é muito próximo dela. Então, isso importa muito para ela. Importa para que você esteja bem, por inteira, para cuidar dela. Importa para que você possa continuar dando para ela, mas de uma forma mais eficiente, um pouco mais de esperança. Porque como que você vai dar esperança para alguém, sendo que você já perdeu a esperança na própria existência? Percebe? Se você não lembra das coisas que você gosta, do que você fazia e quais eram os seus sonhos, de que importa? De que importa a sua própria vida? Então, como que você consegue dar esperança para alguém, sendo que você perdeu a própria esperança? Como que você quer resgatar a vida de alguém, sendo que você não faz ideia de onde você perdeu a sua? Faz sentido ou não? Então aqui fica essa reflexão, né? É necessário que a gente se lembre de quem nós éramos, dos sonhos que nós tínhamos e, se possível, executar algumas ações. Por que não? De repente você percebe que, cara, de repente se eu ler um livro que eu sempre falei que eu queria, de repente se eu me permitir hoje fazer aquela comida que eu gosto pra caramba, sabe, você começa a incluir na sua vida pedaços da sua própria história. No método terapêutico que eu trabalho, a gente entende que você ser fortaleza de alguém não é vestir uma máscara de ferro, mas é se reconstruir. Só que você só consegue se reconstruir se você primeiro tiver o acolhimento necessário, um espaço para que você possa falar sobre isso, ou então que você possa se acolher. E o que é se acolher? É respeitar a própria história, respeitar a própria individualidade. Caramba, eu sei que eu preciso cuidar, e eu vou continuar cuidando, eu não vou abrir mão. Mas está aqui guardadinho, ó, quem eu sou, o que eu gosto, o que eu quero. Faz sentido? Então fica aqui o convite para que você possa se lembrar diariamente, ou quando der, quem é você, o que você quer para a própria vida, o que você quer para o seu futuro. E se em algum momento você tiver dificuldade em conseguir isso,
me chama. Eu posso te ajudar. Vamos junto.